Escola Sabatina saúda a todos os presentes, irmãos, irmãs, visitas, jovens. Não estão tantos como é habitual, mas ainda continuamos provavelmente muitos de férias. Contudo, este é um dia diferente na semana, é aquele dia em que nós descansamos em Deus. Por isso, irmãos, nós, com este primeiro hino, vamos refletir num assunto. Na palavra de Deus vemos como nem sempre o seu povo buscou um assim diz o Senhor, mas sempre que o fez, o Senhor manifestou a sua aprovação. Portanto, não esqueçamos a lição dos bereanos e cantemos o hino 306, buscando cada dia fazer a sua vontade. Portanto, o hino 306, diz Senhor. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, estás mais altos céus, te dou graças, Pai, porque hoje é sábado e colocaste em nós o desejo de vir aqui à tua santa casa, Pai. Senhor, neste momento te venho pedir para que sejas com todos os momentos que vão estar aqui na tua igreja, Pai, para que nos possas abençoar com o teu Santo Espírito. Pai do céu, também te venho pedir por todos aqueles que estão doentes e que não puderam vir por alguma razão. O Senhor está com eles e conforta-os nesta hora. Vem-nos dar o resto de um bom sábado. Em nome de Jesus. Amém. Os 5 minutos desta manhã, eu escolhi uma mensagem que gostava de partilhar com os irmãos. Esta mensagem encontra-se em 1 Coríntios 16, 13. Para todos aqueles que quiserem acompanhar e abrir as Bíblias. 1 Coríntios
16:13. Vou esperar um pouquinho para que todos possam encontrar o versículo. Diz o seguinte: sede vigilante, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. Este versículo tem muito que se lhe diga. Desde ser vigilante, permanecer firme, portar-nos com dignamente e sermos fortes. A história que eu vos trago é sobre o primeiro-ministro da ex-extinta União Soviética, chamado Nikita Khrushchev. Acho que é assim que se diz, espero não estar enganado, em que durante o seu importante discurso diante do Supremo Tribunal Soviético, em Moscovo, pela primeira vez ele abordou o tema das torturas, das atrocidades que foram feitas durante o tempo de Stalin. E enquanto ele estava a discursar, alguém na plateia enviou-lhe um bilhete. E nesse bilhete perguntava-lhe: Sr. Khrushchev, o que fazia enquanto Stalin cometeu todas essas atrocidades? Então Khrushchev, irado, gritou: quem mandou este bilhete? Como devem calcular, ninguém se acusou. Então ele disse: vou dar 1 minuto para que essa pessoa se levante. Os segundos passaram devagarinho e ninguém se levantou. E então Khrushchev respondeu: está bem, vou dizer-lhes o que estava a fazer. Estava a fazer exatamente o que o autor deste bilhete está a fazer. Nada. Tinha medo de ficar marcado. Medo de ficar marcado. Medo de nos colocarmos de pé. Se nós formos ver na Bíblia, muitos personagens tinham todos os motivos para terem medo, tinham todos os motivos para não se colocarem de pé. Mas se olharmos para o exemplo de Moisés, não teve medo de se colocar de pé diante do exército de Faraó. Se olharmos para o profeta Elias, ele teve medo, mas houve uma altura que deixou de o ter e colocou-se de pé diante dos profetas de Baal. Paulo também se colocou de pé diante aquele rígido legalismo que existia. Mas o maior exemplo foi Jesus, que não teve medo de se colocar de pé e carregar aquela cruz por nós. Se nós não estivermos dispostos a colocar-nos de pé por causa das nossas convicções, por causa das nossas crenças, por causa daquilo em que acreditamos, por causa do amor que nós temos ao nosso Deus, então, irmãos, nós vamos cair, porque não vamos permanecer firmes e não vamos prevalecer, porque o dia do Senhor nós sabemos que virá. E virá e será vencedor. O bem é que será vencedor. Portanto, se temos medo de cair, tenhamos a coragem de nos colocar de pé. Pilatos, por exemplo, não teve coragem de se colocar de pé. Judas também não teve. Agripa também não. Mas existe uma saída melhor, como já disse. Pela graça de Cristo, se nos colocarmos de pé, se nos levantarmos, se permanecermos firmes na fé e se formos fortes, então sim, receberemos a nossa coroa da vida. E chegou o momento áureo, o momento mais alto da Escola Sabatina, que é a nossa lição. Antes de passarmos à lição, desejo recordar a todos aqui os presentes, tanto membros das unidades de ação como dinamizadores, que daqui a 15 dias, portanto no dia 15, retomaremos aquele ciclo, digamos assim, de um sábado lição em unidades de ação, um sábado lição em geral. Portanto, dinamizadores estejam preparados e classe também, não é? Todos devem estar preparados para esse momento. Nós agora vamos passar ao momento da lição. Como vocês estão a reparar, não temos aqui ninguém diferente connosco. Esta semana tocou-me a mim, também tem que ser, não é?
E, portanto, vou pedir aos meus 2 colaboradores que possam descer e nós vamos transitar desta maneira assim tão suave, digamos. Façam de conta que está aqui alguém diferente, que não é a Raquel, é outra pessoa. Mas para também nos colocarmos dentro do espírito da lição, recordemos algo que vimos semana passada. O que é que nós estudamos na semana passada? Qual foi o tema da lição? O concílio. Ora bem, nesse concílio foram tomadas importantes decisões. Lembram-se? Podemos dizer que Paulo e Barnabé estavam tão entusiasmados por levar as boas novas aos irmãos de Antioquia, que não queriam só ficar por ali. Qual foi o motivo que os fez, portanto, tomar uma outra decisão? E aí entramos diretamente na lição de hoje. O que é que antes do concílio de Jerusalém tinha acontecido? Paulo e Barnabé tinham sido encomendados pela igreja para fazer uma viagem, como é que lhe vamos chamar? Uma viagem, ou foram fazer uma viagem de lazer? Não, foram fazer uma viagem, já ouvi por aí, missionária. Missionária, ou seja, levar as boas novas. E neste momento em que eles têm uma confirmação, algo assim bem, uma decisão bem clara da igreja principal, digamos assim, a igreja de Jerusalém, e eles querem transmitir essas boas novas também aos novos conversos. Não vá alguém, assim como alguns perturbadores se tinham introduzido na igreja, onde surgiu a vontade de consultar a igreja de Jerusalém, assim como se tinham introduzido lá alguns perturbadores, levantando a ideia de que, não, vocês não estão salvos, se não passarem pelos rituais todos, não pode ser. Primeiro têm que ser judeus para depois poderem ter direito à salvação. Reparem como esta filosofia é insidiosa e má. Deus criou todos os seres humanos, portanto, todos os seres humanos são objeto do seu amor. Quando incumbiu a nação judaica, e reparem que quando eu disser a nação judaica, coloquem Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando incumbiu a nação judaica de ser um povo peculiar, um povo diferente, não era para lhes dizer, vocês são intocáveis e são mais amados do que qualquer outro. Ainda que Deus lhes tenha dito que os amava mais. Mas porquê? Porque eles procuravam fazer a sua vontade. Mas a ideia era que aquele povo mostrasse ao mundo como era bom seguir o caminho do Senhor, como era benéfico para as suas vidas em todos os aspectos, no aspecto físico, no aspecto mental, no aspecto espiritual, e que eles fossem uma luz, não que fossem Daí que Jesus muitas vezes dizia que não se acende a lâmpada, vamos chamar assim, para depois pôr qualquer coisa por cima a tapar. Deus tinha-o chamado, mas para um propósito. Não era para que ficassem abafados e escondidinhos lá no seu canto e não falassem com ninguém, nem mostrassem essa luz, esse amor que Deus lhes tinha dado a eles, que o espalhassem. Então, para que não houvesse mais perturbadores destes entrando nas igrejas, Paulo e Barnabé decidem voltar a fazer aquela viagem que nós estudamos, penso que há 15 dias, a primeira viagem missionária, voltar a passar pelas igrejas para transmitir esta mensagem. E aqui acontece um primeiro percalço.
Nós estudamos durante a semana, não sei, eu às vezes gostaria de perguntar assim diretamente, mas como a classe é tão grande, também não quero dispersões. Portanto, vamos recordar paulatinamente. Se alguém quiser intervir, pode levantar a mão. Mas, então, o que é que aconteceu? Houve aqui uma pequena discussão. E temos aqui já uma primeira lição para nós, porque o que nos interessa realmente retirar de toda esta experiência do passado é aquilo que nós podemos retirar para nós hoje, no presente. Mesmo quando estamos empenhados na obra do Senhor, o que é que acontece? Também mesmo assim, às vezes há dissensões. Paulo e Barnabé discutiram. Reparem, 2 grandes amigos. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas quando Paulo se converteu, os outros evitavam Paulo, porque nas suas mentes, este aqui, sabem, aquele velho ditado, uma vez perseguidor, para sempre perseguidor. Este aqui, se calhar, é um infiltrado. Vem aqui, mas é para ver onde é que nós nos reunimos e, na melhor das alturas, vem nos perseguir outra vez e levar-nos perante o Sinédrio. E evitavam-no. Isto está no livro de Atos. Quem é que o trouxe para o meio, para o convívio dos apóstolos? Foi Barnabé. Barnabé teve aquela generosidade, digamos assim, estava imbuído do Espírito Santo, e é um bocado estranho, nós podemos pensar, então, mas os outros também não estavam? É assim, nós podemos estar com o Espírito Santo, podemos estar com Cristo, mas não deixamos por isso de ter o nosso caráter, a nossa personalidade e a nossa índole. E eu penso que Barnabé seria daquelas pessoas amáveis, por natureza. Sabem, aquelas pessoas que já de pequeninas gostam de sorrir, gostam de dar a mão, gostam de fazer amigos com todos, gostam de que toda a gente se sinta bem. Não é? Estão a ver aquele tipo de pessoa? Barnabé seria assim. Então, foi a sua índole pessoal também, para além do Espírito do Senhor a influenciá-lo, que o levou a acolher Paulo. E neste momento eles discutem. Discutem e porquê? Na primeira viagem, temos que de vez em quando recordar a história para trás, não é? Na primeira viagem, um jovem que tinha ido com eles, que era primo de Barnabé, ou sobrinho, exato, primo, sobrinho, enfim, familiar de Barnabé, tinha-os deixado. Perante as adversidades e os problemas que eles foram enfrentando, eles em todas as viagens enfrentaram problemas, e vemos que nesta segunda não foi menos verdade. Marcos tinha-os deixado, tinha voltado para trás. Vou para casa. Eu suponho que Paulo diria a Barnabé, não quero levar connosco Marcos, porque ele vai nos deixar ficar mal, digamos assim. Vamos pagar a passagem e depois, quando ele se sentir cansado, vamos ter que pagar outra passagem e não saímos disto. Não pode ser. Entretanto, Barnabé queria dar uma outra... Estão a ver? A tal índole. Ele queria dar outra oportunidade ao sobrinho. E ele tinha a certeza de que só dando um voto de confiança que as pessoas crescem. E então, reparem, aqui diz não pequena contenda. E qual é a lição para nós? É que não podemos parar-nos nos pequenos problemas que às vezes surgem entre nós por divergências de opinião. Não é? Porque um só é o nosso capitão e uma só é a nossa missão. E eu acho interessantíssimo que, apesar da pequena, ou não pequena, porque diz assim na passagem bíblica, diz não pequena discussão. Apesar da não pequena discussão, cada um foi para o seu lado, mas eu acredito que continuando amigos. Tu ficas com a tua opinião, e Barnabé levou Marcos, deu essa segunda oportunidade a Marcos, e vemos que foi e vemos pela continuação da história, que noutras epístolas de Paulo, não em Atos, porque Lucas seguia mais Paulo e, portanto, não temos registro do que aconteceu com Barnabé, mas nas epístolas de Paulo vemos que Marcos
veio a tornar-se, eu vou utilizar a expressão que temos na Bíblia, ele me é muito útil no ministério. Marcos veio a tornar-se um braço direito de Paulo. Mas não podemos pensar que Paulo, por ter sido o grande apóstolo que era infalível. Não importa. Aqui, o que eu gostaria de ressaltar e que nos serve para nós como exemplo na nossa vida é que não é porque temos de vez em quando divergência de opinião com um irmão, com uma irmã, que vamos deixar de fazer aquilo que Cristo nos manda fazer, que é vivei, brilhai, vivei o Evangelho, anunciai o Evangelho. Não pode ser. Eles mantiveram o seu propósito. Barnabé, portanto, ir confirmar as igrejas, e Paulo foi com Silas, o quê? Também confirmar as igrejas, certo? Portanto, não é virar costas ou fazer amus e pronto, agora, já que esta pessoa não está de acordo comigo, já não quero saber mais da igreja, já não quero saber mais de fazer isto ou de fazer aquilo. Não, a missão é uma e o comandante é um. Acho que já há uma intervenção, portanto vamos ouvir. Obrigado, muito bom dia. Bom dia. Eu tenho uma visão assim um bocadinho diferente sobre isto. Ora, diga. É que há um ditado muito importante que diz: Deus escreve direito por linhas tortas. Sim, isso está na lição também. É verdade. Mas eu penso que foi provocada a discussão para recuperar Marcos, que estava abandonado. E Barnabé queria ir buscá-lo. Mas para isso teve de separar aqueles dois. E para separar aqueles dois, Deus usou um estratagema. E fez com que eles se arrumassem e ele fosse buscar o Marcos e fazer duas equipas em vez de uma só. Não, desculpe, irmão, interromper, mas não retira nada daquilo que eu disse, no sentido em que eu penso que eles continuaram amigos. Sim, aquilo que nós devemos retirar para nós é que não discussões, divergências de opinião, porque como nós temos caracteres diferentes, é normal que nós tenhamos pontos de vista diferentes. E esses pontos de vista diferentes não nos devem impedir de continuar na missão. Exatamente. Mas não estavam preparados os dois para fazer aquela separação. Teve que ser provocada. Talvez, sim. E nós não sabemos como Deus trabalha muitas vezes. E parece que está tudo a andar ao contrário, e não é verdade. Exatamente, isso é verdade. Estava a andar bem porque era isso que Deus queria. Em vez de uma equipa fazer duas e recuperar o Marcos, que teve uma falha na sua vida. Exato, um momento de desânimo. Exatamente, e afastou-se. Mas Deus trabalhou com aquele Marcos e ele agora estava em condições de ir. Exato. Agora então vamos arranjar aqui um estratagema. E esse estratagema deu certo. Sim, nem sempre nós vemos ao longo da história bíblica que certos acontecimentos pareciam, quer dizer, um desastre, não é? Os irmãos venderem José para o Egito, isso é um desastre, é uma tragédia. No entanto, Deus tirou um bem daí. E como esse, muitos outros, vamos avançar, mas queria ainda acrescentar. Hoje em dia, nós vivemos num tempo muito difícil. O mundo ataca em todas as direções. Há uma tendência enorme para ir para a outra parte. E Deus muitas vezes traz de arranjar estratagemas para ver se nos recupera. Porquê? Porque hoje é mais difícil. E eu coloquei no meu trimensário uma espécie de oração que nós devíamos fazer todos os dias de manhã. Senhor, liberta-me de mim mesmo. Obrigado. É certo. É certo. E nós vamos agora saltar para outra passagem. Eu vou pedir ali à técnica que nos ponha aqui este mapa, só para termos uma ideia. Portanto, eles saíram de Jerusalém, foram a Antioquia dar as boas novas e realmente continuaram
por aquelas igrejas que já tinham sido contactadas durante a primeira viagem. Ora, mas quando eles chegaram ali naquela região, aquela ali acima onde diz Derbe, Cilícia, portanto, Derbe e Listra, encontraram lá um jovem que não tinham conhecido durante a primeira viagem, chamado Timóteo, e de quem, reparem, isto nas entrelinhas temos que ir lendo. A maravilha de nós estudarmos a palavra de Deus é mesmo isto. Nós pensamos assim, eu já conheço a história, para que é que eu vou ler outra vez? Não, irmãos, não se deixem seduzir por essas palavras enganosas, porque sempre que nós relemos, vamos encontrar, o Espírito Santo vai tocar a nossa mente para nós repararmos em pormenores que não tínhamos reparado na primeira leitura. Reparem, eles não tinham reparado naquele jovem. E o que é dito daquele jovem? Que todos davam bom testemunho dele. O que é que nos dá a entender? Quando é que esse jovem veio ao convívio com os irmãos? Entre a primeira viagem e a segunda viagem. Isto é, as igrejas estavam calmamente sentadas à espera que Paulo viesse outra vez por lá para os confirmar na verdade, para lhes ensinar tudo quanto havia para saber, ou estavam investigando a palavra de Deus e pregando e dando testemunho, porque este jovem, se aparece agora aqui, é porque ele veio no seguimento de uma primeira viagem tanto que Paulo e Barnabé fizeram a essa cidade. E ele não estava lá nessa altura. E eles conheceram-no depois. E reparem, todos davam bom testemunho de Timóteo. No entanto, aqui tínhamos um senão. Timóteo, para além de ser filho de judia, era também filho de grego. E daí talvez o seu nome, que é um nome de origem grega. Ele tinha conhecimento das Sagradas Escrituras, como o próprio Paulo diz numa das suas epístolas, a Timóteo mesmo, que, através da sua mãe e da sua avó que o ensinaram. E assim, Paulo toma uma atitude quando decide levá-lo. Eu achei interessantíssimo também no estudo da lição, repararam como Paulo, onde quer que encontrasse jovens com bom ânimo e com vontade de trabalhar para o Senhor, o que é que ele fazia? Levava-os com ele. Isto é, vamos fazer deste também um missionário. E eles também respondiam com vontade. Timóteo podia ter dito, não, a vida missionária assim não me encanta lá muito, porque está cheia de perigos. Não, os jovens têm aquela coisa no coração da aventura, de coisas novas, do desconhecido. E então, trabalhar por Cristo, que era qualquer coisa de diferente, e aquele amor que ele sentia dentro dele, sim, vamos a isso. E reparem que Paulo vai fazer qualquer coisa de estranho, e a pergunta que eu tinha, uma pergunta que não é fácil de responder, mas porquê é que Paulo terá circuncidado Timóteo, sendo que ele próprio trazia a notícia de que não era preciso circuncisão para nada. E depois circuncida Timóteo. Não é um bocado estranho? Vá lá. O que é que vocês pensaram sobre isso quando estudaram isso durante a semana? Mas está ali. Sim, mas era melhor com o microfone. E eu vou acrescentar alguma coisa a isso, mas também temos ali outra intervenção. O que o texto nos sugere é que ele fez circuncidar Timóteo para que ele fosse aceite completamente pelas duas comunidades, quer pela judaica, quer pela gentia. Exato. Irmão Daniel? Eu gostaria de acrescentar ainda mais que, atenção que Paulo nunca foi contra a circuncisão. E, portanto, a questão daí já o irmão respondeu. Mas outra coisa, nunca foi contra, foi contra como é que usavam a circuncisão, que eles pensavam que isso que salvava. E é esse ponto que
Paulo era contra, só. Exato. A circuncisão estava a ser usada para perturbar a mente das pessoas. E Paulo, consciente de que a circuncisão, desculpem aquilo que eu vou dizer, nada é, isto é, a partir do novo concerto não tinha razão de ser, consciente disso, no entanto, circuncidou Timóteo para que a primeira abordagem fosse fácil. Isto é, ele, como era seu costume, ele queria entrar nas sinagogas primeiro, levar sempre primeiro a mensagem aos da casa e então depois ia aos gentios. E esta primeira abordagem com os judeus, para que não fosse dificultada, como os irmãos disseram, tudo muito bem. Mas eu vou retirar uma outra pequenina lição. Se era importante para Timóteo ser circuncidado, por que é que os outros também não era importante? Reparem, é diferente. Timóteo ia ser aquilo que nós chamamos hoje um líder. Timóteo ia ser um oficial de igreja. Timóteo ia ter a responsabilidade, aquilo que nós diríamos, ter um cargo. Isso deve chamar-nos a atenção para algo muito importante. Qualquer um de nós, quando tem um cargo, antes de agradar a si mesmo, tem que agradar a Deus. E agradar a Deus não é, eu vou vestir aquilo que me apetece, eu vou falar aquilo que me apetece, eu vou comportar-me da maneira que me apetece, porque eu sou livre. Não. Jesus disse, aquele que quer ser o primeiro, seja quem? O servo de todos. E como servo, Timóteo ia ter que ter a postura correta e, para poder não escandalizar aqueles com quem viesse a ter contacto, efetivamente, era melhor que assim fosse. Tivesse tudo em ordem, digamos, como ter a cédula militar em ordem, como ter o cartão de cidadão em ordem, os impostos pagos, tudo. Só uma palavrinha, irmão David, que entretanto está o tempo a correr. Diga. Não, eu só queria dizer o seguinte. Paulo era um homem de convicções fortes e não há dúvida nenhuma que, mesmo no mundo das perseguições que ele sofreu, ele continuou a perseverar e a ser forte e a, digamos, a incutir a sua mentalidade em relação àquilo que ele pretendia em relação ao Evangelho. Mas eu queria acrescentar o seguinte, num destes dias, desta semana, eu distribuí uma revista de Sinais dos Tempos a um judeu e conversei com ele mais de 1 hora, talvez, um longo tempo. E não há dúvida nenhuma que deu para eu entender muitas coisas. Eles primeiro desprezam Paulo. Paulo já era, digamos, desde que ele deixou de ser judeu para passar de um extremo para o outro. Não, sim, ele deixou, passou de um extremo para o outro, digamos assim. Mas ele continua a ser desprezado, entre aspas, pela comunidade judaica, atualmente. Foi aquilo, a convicção em que eu fiquei. Os judeus não aceitam o Novo Testamento. Não, de maneira Porque se aceitassem o Novo Testamento, aceitavam tal Cristo. Tal e qual. É? Porque a ideia que ficou foi de que eles permanecem firmes no Pentateuco, em alguns livros históricos do Antigo Testamento, e que continuam à espera de um Messias, de um qualquer judeu. Não é de Jesus Cristo. É de um qualquer judeu entre eles, que há de aparecer para os libertar. Exato. É claro, a conversa foi muito longa, pronto, mas simplesmente em resumo é exatamente isso. Enquanto nós esperamos o Messias, dizia-lhe eu, e conversámos muito tempo acerca de várias coisas, eles continuam à espera de um Messias libertador de outra espécie, digamos assim. De certa forma, digamos que é uma cegueira espiritual, porque Cristo cumpriu tudo aquilo que estava predito para o Messias. Mas o perigo está em nós lermos e não entendermos aquilo que lemos e pormos aquilo que não está no texto. Porque ainda esta manhã, ao ler a meditação matinal, aqueles que leram, lembram-se como os discípulos não estavam preparados. Quando Cristo diz, todos vós vos escandalizareis em mim, é porquê? Porque Cristo tinha a noção de que eles não sabiam, apesar de ele ter constantemente dito que importava que o Filho do Homem padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse, eles ainda não tinham percebido. Não aceitavam.
não aceitavam. Queriam era um Messias libertador não do pecado, mas libertador político. Claro que quando nós temos os nossos olhos virados numa certa direção, não vemos o que está a acontecer à nossa volta. Mas avançando, porque a hora não nos deixa parar, vemos que eles queriam continuar a fazer o mesmo percurso da primeira viagem, mas a dado momento, temos aqui duas passagens que eu também sublinhei, que o Espírito Santo, deixem-me só aqui, portanto, está aqui, nos versos 6 e 7, foram impedidos pelo Espírito Santo. E no 7, e o Espírito de Jesus não lhe permitiu ir por onde eles queriam ir. Achei interessantíssimo. Um bocadinho como quando nós ouvimos a voz de Deus a falar a Abraão, e Abraão sabe que é a voz de Deus. Eles também souberam que era o Espírito Santo que lhes dizia para não ir por ali. E então aguardaram e então veio uma visão. Uma visão de também é interessante isto, um homem da Macedónia. Não é curioso? O que é que um homem da Macedónia terá de diferente de um homem da Síria, da Turquia? Portanto, nós vemos aqui a Ásia, é aquilo que hoje em dia, aquela parte ali em que eles andavam, é aquilo que hoje em dia é a Turquia. Mas do outro lado, portanto, temos a Grécia e, portanto, a Macedónia, que é o norte da Grécia, e eles teriam um aspecto diferente para eles terem reconhecido, ou talvez falasse de forma diferente, para eles terem reconhecido que era um macedónio. E o macedónio dizia, nessa visão da noite, que passa pela Macedónia e ajuda-nos. E então lá decidem, e eu acho também interessante, mais uma vez, reparem que diz assim, eu agora não sei o versículo, mas nós poderíamos ir ver em Atos 16, não sei se me querem acompanhar em Atos 16, que a um dado momento diz, logo depois desta visão, procuramos partir. Este procuramos partir. Reparem, na palavra de Deus temos aqueles que tentam fazer logo aquilo que Deus os incumbiu, cumprir logo a missão. Noé recebeu a ordem de construir a arca e sem discutir, ou pelo menos não temos registro disso, sem discutir começou a construir a arca, que Deus lhe mostrou como devia ser feita. E depois há outros, como Moisés, Senhor, eu não posso ir ao Egito, porque eu já não sei falar egípcio, e eu não vou conseguir falar, não vou conseguir cumprir. Mas Deus a todos atende. Fica feliz com aqueles que logo cumprem. Repare, quando diz procuramos partir, eles ficaram à espera que Deus lhes enviasse meios, ou procuraram meios? Sei lá, trabalhar, poupar, para ter para a passagem, porque eles tiveram que passar de navio, não é? Ali eles desceram a Troade, como nos é dito em Atos, e de Troade viajaram até outra costa, não é? Até Neápolis, e depois foram para Filipos. Eu acho isto interessante também, não é? Aquela vontade de tudo aquilo que nós temos, pomos a teu serviço, Senhor. Noé pôs do seu. Há quem diga, eu já tenho ouvido em pregações, há quem diga que ele vendeu a casa dele. Porque, reparem, para construir aquela arca foi preciso muita madeira, foi preciso muita coisa. Aquilo era uma coisa enorme, que há dias também vi uma reprodução pelas medidas. Aquilo era enorme, até para os 3 filhos, eram 3 filhos que Noé tinha, mas até para 3, mais as 6 pessoas, eles deviam distribuir, cada um estava num andar ali a dar de comer aos animais, devia ser muita tarefa. Mas ele pôs tudo o que era seu no projeto de Deus. O projeto era de Deus, mas quem é que pagou? Pagou, podemos dizer Deus, que deu os recursos, mas não disse, isto é meu. E esta coisa aqui, pronto, pode ser para a arca. Não, ele pôs tudo. Quando ele terminou a arca, ele não tinha nada a não ser a arca. Bom, e isto é importante, porque é o passo da fé. Muitas vezes nós dizemos, eu tenho fé. Será que temos?
Quando vêm as dificuldades, como ainda há bocadinho dizia o irmão Albano, aí é que nós vemos como é que é a nossa fé, se ela é mesmo forte, do tipo, veio isto, Deus sabe, é porque tinha que ser, é para eu aprender uma lição, mais para a frente eu saberei. Ou é do tipo, oh Senhor, mas porquê que me acontece isto a mim? Estou a fazer toda a tua vontade e depois acontece-me a mim e os outros que não fazem a tua vontade é que estão à grande. Lembrem-se, irmãos, que isto foi o que sempre aconteceu ao longo de toda a história da humanidade, não é? As pessoas terem esta vontade de estar sempre a questionar Deus. Não, isto não é fé. Questionar não é fé. Fé é aceitar. Bom, vamos avançar então, porque em Filipos há outra coisa também um outro ponto. Eu não estou a contar toda a história, porque os irmãos conhecem e penso que terão estudado. Vamos só fixar algumas passagens. A ida no dia de sábado para junto de um rio. Muitos dirão, mas porquê é que não foram à sinagoga, como sempre iam? Não havia. Eu penso, estive a ver o que era uma colónia, e uma colónia era como é que eu ia dizer, como se fosse uma vila construída de propósito para um fim. Isto é, era preciso que ali houvesse um acantonamento de militares, suponho, e então todas as coisas que aconteciam ali, digamos as valências, iam sendo construídas à medida das necessidades. E então, como qualquer coisa nova, vamos lá, diferente, não começaram pela igreja, compreendem? Há igrejas onde as pessoas já estão há um tempo ali, construíram a sua vida e então há uma igreja. Não, aquilo era um bocadinho como se fosse uma cidade nova. E temos então Paulo e os seus companheiros que procuram um lugar na natureza e encontram umas mulheres que estavam ali também. É interessante aquela expressão, para orar. E sabem que esta semana estava a ouvir um programa que eu fiquei emocionada. Um pregador, que todos, penso que a maior parte de nós conhece, Leandro Quadros, tem um canal no YouTube, que ele tinha feito um programa sobre o sábado e tinha pedido para as pessoas darem testemunho da sua experiência com o sábado. E então, esta semana, ele estava a ler os testemunhos que lhe chegaram através desse blog, ou não sei bem como é que se chama. E eu digo-vos, emocionei-me, tanta gente que respondeu. E alguns, a maior parte, nem eram adventistas, mas que disseram que descobriram o sábado, lendo a Bíblia, e que, a despeito daquilo que os outros queriam que eles acreditassem, porque tinham a família contra, tinham amigos contra, mas eles tinham decidido guardar o sábado. E quando eu estava a ler a lição, lembrei-me que estas senhoras, e vamos falar de Lídia em particular, uma vez que ela aceita a mensagem que Paulo traz, ou seja, ela não era cristã. No entanto, guardava o sábado, não é? Ela era vendedora. Não se costuma dizer que até o sábado é um dia bom para vender? Não sei. Mas a verdade é que ela sabia sobre o sábado. Não sabemos muito acerca dela. Reparem que ela está ali numa região fora do ambiente da Judeia, não é? Da Samaria, pronto, não sei. Mas ela sabia sobre o sábado. E a verdade é que ela guardava o sábado. Porquê? Porque sabia que nesse dia Deus tinha criado todas as coisas e nesse dia tinha descansado e nesse dia tinha santificado. Esse era o dia santificado por Deus. E quando vem a saber da maravilhosa nova de Deus ter vindo para dar a salvação, claro que ela aceita de todo o coração. Portanto, porquê que eu vos contei isto? Porque nós muitas vezes temos assim uma noção de que
só os adventistas é que guardam o sábado. Não. Tantas pessoas que estão buscando a verdade. E já estou a ver que as coisas estão a preparar-se e olhei de repente para ali. Vamos rapidamente saltar, mas eu tinha esta lição era riquíssima, irmãos, porque muitos versículos nós podemos ir buscar uma coisinha para a nossa instrução, para o nosso enriquecimento espiritual. Reparem, a importância depois em Tessalónica. Quem é que levantou problemas? Foram os invejosos. Invejosos porquê? Não é curioso que esteja aqui a palavra invejosos? Porquê que aqueles que se levantaram contra Paulo tinham inveja de quê? De quê? Ele bastava dizer, não queremos isso. Tu vens aí com uma mensagem nova, não queremos. Eles tinham inveja de quê, irmãos? Do interesse que o Paulo tinha suscitado em todos aqueles porque muitos principais também estavam a aderir àquela mensagem. Muitas pessoas importantes estavam a aderir à mensagem. De que inveja é que eles tinham? Inveja de perder influência. Não foi também aquilo que aconteceu entre Cristo e os fariseus? Portanto, irmãos, isto também é um alerta. Sempre que em nosso coração surgir qualquer despeitozinho porque o outro está a ser exaltado, cuidado. Lembremos-nos do originador da inveja, Satanás. E que todo aquele que busca ter honras mais que o irmão, provavelmente estará no campo do adversário. E importa-nos a nós estar sempre do lado de Cristo, que se despojou a si mesmo. E para quem não importava todas essas honrarias e essas coisas assim. Mas vamos continuar. Depois temos os de Bereia, que foram chamados de mais nobres. Nobres não de nascimento, mas aqui a nobreza estava no caráter. Porquê? Porque eles procuravam a verdade. Será que eles aceitavam tudo? Só porque era Paulo a falar, então está certo. Não. Eles foram louvados porquê? Porque acharam interessante, sim senhor, sim, muito interessante aquilo que tu nos estás a dizer, mas eles depois iam para casa e iam fazer o quê? Verificar se era assim. Portanto, não é ser levado por todo o vento de doutrina, é ter a certeza que a palavra de Deus é que nos diz, cuidado, porque a palavra de Deus está sendo muito atacada. E nós devemos ter aquela noção de que só uma coisa nos dá segurança, é a palavra de Deus. Só na palavra que Deus sempre preservou através dos séculos, nós temos vindo a ver que ela foi atacada. Uns dizem que pode ter sido mudado isto. Não. Nós vemos, se estudarmos, vemos como ela é coerente. Não se contradiz nunca. E é a palavra que transforma. Se ela tem esse poder de transformar, só pode ser a palavra de Deus. E então, quando temos essa certeza, façamos como fizeram os bereanos. Investigar. A ver se as coisas são assim. E se são assim, que maravilha, que paz no coração. Certo? Portanto, só para terminar, Atenas e Corinto. Em Atenas, reparem, vou só salientar esta coisinha muito rápida. Reparem no tato de Paulo. Eu reparei em dois aspectos. Primeiro, como ele ficou agoniado ao chegar lá, ver tanta idolatria. E ele ficou incomodadíssimo. Sentia-se mesmo mal. Eu penso que até foi por isso que ele não ficou lá mais tempo. Porque à sua mente impregnada das coisas celestiais, ver tanto erro e tanto desvio da verdade e tanta cegueira. E ele sentia-se mal. Mas não era mal para maltratar. Porque como é que ele falou com aquela gente? Não é? Varões atenienses. Ele tratou-os com todo o respeito. Depois falou-lhes numa linguagem que eles pudessem entender. Falou-lhes lá de um poeta deles, que também, por acaso, dava assim uma noção de que há um Deus que criou as coisas.
E ele até lhes falou também daquele que eles, apesar de terem muitos deuses, só um importava conhecer bem. Era aquele que eles não conheciam. Era preciso conhecer esse. Nós sabemos que depois houve algumas outras dificuldades. Mas reparem, estas duas coisas. Por um lado, sentir-se enojado de tanta idolatria. Cuidado, irmãos, que nós muitas vezes estamos mergulhados nas coisas deste mundo, em vez de banharmos a nossa mente, o nosso coração com o convívio com Cristo, que nos purifica, que nos torna mais amáveis, mais amorosos, mais bondosos, mais perdoadores. Em vez de estarmos banhados nesse amor, onde é que nós mergulhamos? Naquilo que o mundo oferece. E reparem, muitas vezes dizemos, eu só vejo as notícias. Mas as notícias só nos mostram as barbaridades do mundo. E muitas vezes são falsas. Isso ainda é o que às vezes me perturba mais, é que elas ainda por cima muitas vezes são falsas. E nós, em vez de nos aferrarmos à verdade, iludimos-nos e estamos demasiado entretidos com as coisas deste mundo, acabamos por achar tudo normal, é natural que as pessoas pensem assim, é natural fazer-se desta maneira, porque toda a gente faz, então também vou fazer. O polícia não viu, vou por aqui, já não pago a multa. Quer dizer, quando nós estivermos mais dentro do que é a palavra, vou-vos dizer, nada disso acontece. Seremos como Daniel naquela nação pagã, seremos como José naquela nação pagã e seremos como Paulo em Atenas, que já não aguentava ver aquilo. E depois, aquele tato. Não é para acusar, porque repare, Paulo tinha noção de que eles não sabiam, certo? E pronto, e para terminarmos, em Corinto, mais colaboradoras se juntaram a Paulo. Aquilo que eu mais uma vez, perseguições, e nem vos falei do carcereiro de Filipos, tanta coisa que havia para dizer, mas já se tem feito tanto culto sobre o carcereiro e a conversão, mas muito importante também termos a noção de que eles foram instruídos antes de serem batizados, não é? É um ponto que eu achei mais importante referir, que Lucas procurou ser sintético, dizer apenas, mas às vezes numa palavra está muita coisa. Provavelmente aquele carcereiro já sabia muito, só não se tinha convertido. E depois precisava de saber alguns retoques, que foi o que Paulo e Silas tiveram ali pela noite fora a falar com ele. Irmãos, vamos a concluir que estas lições que estão tão recheadas de lições para nós possamos em cada pormenor ver o que é que Deus tem para me dizer, o que é que está neste versículo que serve para a minha vida. Não passemos pela lição como se fosse assim uma obrigação. Não. Estejamos ali com calma a meditar e a procurar conversar com Deus, porque só assim ela será de proveito para a nossa vida e para a nossa ventura no futuro. A vossa atenção para a participação.
Escola Sabatina agradece ao José por esta participação que nos trouxe. Também dizer que temos uma oferta sobre a mesa, de dom de aniversário, que Deus também possa abençoar esta oferta e a pessoa que o doou. E de seguida vamos passar para o vídeo missionário, para ele a vossa atenção. O Myanmar é rico em cultura, recursos e pessoas. Conhecido também como a Birmânia, o Myanmar tem uma população de quase 54 milhões, sendo que 90% são budistas. Alguns dos grupos de pessoas mais difíceis de alcançar são os grupos tribais. Vamos viajar para o norte para ver como é que a educação e a dedicação de um pioneiro da missão global estão a suscitar esperança num seio de um grupo tribal chamado Canyon. Olá, chamo-me Salai, tenho 35 anos e trabalho como pioneiro da missão global. Este lugar é conhecido como Koneta. A maioria das pessoas pertence a uma tribo que é conhecida como Canyon. As formas tradicionais de partilhar o Evangelho raramente são eficazes nestas comunidades. É talvez por isso que Cristo se concentrou primeiro nas pessoas e nas suas necessidades. É este o exemplo que Salai segue. Não me é difícil aproximar-me deles. Eu simplesmente visito as pessoas, de casa em casa, e falo com elas. E também faço amigos. Kukupá, a esposa de Salai, já foi enfermeira. Juntos ensinam as crianças da aldeia e também cuidam dos doentes. Numa área como esta, a educação é uma das melhores formas de apresentar os princípios e os ensinos de Cristo. Com os instrumentos pedagógicos que tenho, ajudo as crianças. Partilho com elas os princípios básicos da educação nesta área. Nesta tribo, não é fácil convencer os pais a enviar os seus filhos para a escola porque precisam deles para ajudá-los a trabalhar no campo. Depois de Salai e Kukupá passarem algum tempo a conquistar-lhes a confiança e de lhes explicarem os benefícios da educação para o futuro dos seus filhos, os pais deixam os filhos frequentarem a escola. O casal sabia que teria de criar uma relação com estes pais. Neste momento, a minha esposa dá aulas à pré-primária. Ao prestarmos um serviço às pessoas, consolidamos a sua confiança em nós e naquilo que estamos a fazer. Isto implica ouvir as preocupações da comunidade e estar cientes dos seus sentimentos. Uma vez que pode ser difícil pagar as despesas da matrícula, o casal de pioneiros da Missão Global certifica-se de que a educação esteja disponível para todos. Os pais valorizam isso e começam a dar-se conta de que os filhos voltam para casa com melhores comportamentos. Ao longo do tempo, alguns pais têm demonstrado interesse em querer saber mais sobre o poder que está por detrás desta incrível escola que transforma vidas. Um desses pais é Mu. A razão por que quis ser adventista deve-se às muitas coisas boas que aprendi com os meus filhos. A escola adventista ensinou-lhes muitas coisas boas, como a verdade, a Escritura e o amor de Deus. À medida que fui aprendendo com os meus filhos, fiquei convencida de que deveria ser adventista como eles, e agora sou. Começos aparentemente pequenos, mas vitalmente importantes como este, incentivam Salai e outros pioneiros da Missão Global a continuarem o seu trabalho. A única razão por que estou aqui é para partilhar com eles o amor de Deus e a verdade sobre Ele. Ore, por favor, para que o Espírito Santo toque os seus corações, para que se suavizem. E eles se aproximem mais de nós, à medida que os abordamos com a verdade que conhecemos. Muito obrigado por nos apoiar aqui na aldeia Tonga. Para obter mais informações sobre como pode causar algum impacto, vá a www.global-mission.org. global-mission.org. Em cada situação, Paulo não perdia uma oportunidade para poder falar do seu querido Salvador
E assim nós também não devemos perder essa oportunidade e para isso devemos estar mais perto de Jesus, para que assim todas as nossas palavras ou os atos possam demonstrar o seu amor. Por isso vamos cantar o hino número 320, A Todo Semelhante Meu. Vamos orar, mas antes talvez porque aqui uma coisa está na minha mente. Alguns talvez terão achado estranho que aquela senhora dissesse que era adventista e ainda tinha aquela espécie de colares. Aqueles colares não podem ser retirados. A pessoa tem que os levar até à morte, senão poderia ter prejuízos com isso na sua saúde. Portanto, vamos agora orar. Bom Pai que estás nos céus, Senhor, o que nos resta pedir, senão somente que olhes para nós com esse eterno amor com que sempre nos olhas e que nos capacites para sermos verdadeiros filhos teus, que a cada dia possamos aprender mais de ti, nos abeiremos de ti, demos costas ao mundo e possamos seguir para a frente e para o alvo que é a pátria celestial. Que nada neste mundo nos importa a não ser a salvação das almas, para que tu te satisfaças em nós, para que te sintas feliz, para que possamos, pela nossa dedicação, te render verdadeiramente louvor. Te pedimos tudo, confiados nos méritos infinitos de Jesus. Amém.